Olá pessoal, tudo bem? Venho aqui hoje trazer mais um vídeo para vocês e hoje eu gostaria de abordar um assunto que é meio delicado. Eu vou dar o nome do título de crentes digitais. Por quê? Porque vemos nos dias atuais o grande número de pregadores cristãos, se assim eu posso dizer, que estão falando da palavra de Deus no YouTube, no Instagram. Porém, vemos que muitos estão somente para apontar o dedo no pecado do irmão. Por exemplo, pastor X fala de pastor Y, pregador tal fala do cantor gospel que caiu em algum pecado que aflige de alguma maneira os princípios cristãos. E em vez disso, em vez de edificar o irmão, ou de dar uma palavra de conforto, ou de pegar o telefone, ligar no particular e perguntar se o irmão está precisando de alguma coisa, de um auxílio, sabe, emocional, mas não, prefere ganhar dinheiro, às vezes monetizar no YouTube, no canal, porque infelizmente nós humanos, se assim eu posso dizer, adoramos uma fofoca. Isso não é só no Brasil não, é no mundo inteiro. E quando eu falo fofoca, ela dá uma potencializada quando se passa a ser de um pastor ou do meio cristão. Por quê? Porque temos essa identidade de não fazer nada de errado, de ser o certinho. E quando vem um caso tipo de que expõe na mídia, todos querem saber o que aquele fulano de tal, o que aquele cantor, o que aquele pregador, o que aquele pastor fez, sabe? Aí gera o quê? Gera o hype. Aí muitos que se dizem pregadores da internet, cristãos, fazem o quê? Colocam esses assuntos em pauta para gerar hype, monetizar e ganhar dinheiro assim com as desgraças dos outros. Sabe, irmãos? E eu creio que esse mesmo tipo de pessoa que faz esse tipo de vídeo e a mesma pessoa que assiste esse conteúdo e dá like e compartilha para gerar mais assim, eles não conhecem a Bíblia. Pois se conhecessem, liam lá em Efésios 4:29 o que está escrito, que eu vou ler para os irmãos. Efésios 4:29 fala o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para o prover a edificação, para que dê graças aos que ouvem. Amém, irmãos? E não daria audiência para esse tipo de conteúdo se não tivesse quem assistisse. Pois esses mesmos que erram, muitas vezes são da denominação cristã. Porém, todos erram, irmãos. Todos somos pecadores. Ninguém está à mercê de não errar, sabe? E todos que estão fazendo esse tipo de vídeo e os cristãos que caíram conhecem a palavra do Senhor. Como está lá em Joel 2:13. Eu gostaria de ler também aqui para os irmãos, que fala o seguinte: e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassível, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Então, irmãos, assim pelo outro lado vemos que os que expõem em mídia, eles estão fazendo igual os fariseus e os escribas fizeram com a mulher adúltera, quando foram apresentar para Jesus que ela tinha adulterado, que está lá em João 8, do 3 ao 11. Eu vou ler para os irmãos aqui, só para a gente ter uma ideia do que aconteceu e fazer um comparativo com essas pessoas que eles estão fazendo nos dias de hoje. Fala o seguinte: e os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério, e pondo-o no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Olha como os caras é astuto, os fariseus e os escribas. Eles chegaram em Jesus e perguntaram: e aí, Jesus? Ela estava adulterando, o que a gente faz? Louco para escutar que Jesus apontasse o dedo e falasse assim, ó, vai lá e apedreja ela. Mas Jesus, muito sábio e bondoso, falou o seguinte: e isso dizem eles, tentando para que tivessem o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, e como insistissem, perguntaram-lhe. Então endireitou Jesus e disse-lhes:
aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro e atire a pedra nela. E tornando-se a inclinar e escrever na areia, quando ouviram isso, saíram um por um e começaram pelos mais velhos, até que os últimos ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. Então, irmãos, em vez de fazer vídeo para ganhar hype apontando o pecado dos irmãos, vocês poderiam fazer igual Jesus fez. Não apontar o pecado do irmão e olhar para si próprio e ver se você não tem nenhum pecado. Sabe? Então, da mesma maneira que esses que fazem os vídeos apontando o pecado dos irmãos, que eles possam olhar para si mesmos, pois certeza que existe pecado neles também. E eles se passando como os grandes mestres das leis, em uma internet que não tem limites, né? Não tem limites, não tem tanto controle como acha que tem. Por muitas vezes falam tanta besteira que não se dão conta da tragédia que isso pode trazer para a vida do irmão, somente para ganhar hype, para ganhar dinheiro nas costas da desgraça dos outros. Desculpa a palavra, sabe? E tem uma frase que eu já ouvi falar muito que fala assim, que a verdade ela só é boa enquanto não vira pra gente, né? E se esquece que na própria Bíblia diz o seguinte: não julgais para não seres julgados, porém da mesma medida que você julgar, você será julgado. Sendo assim, irmãos, possamos nos alimentar mais de vídeos que edifique, compartilhar vídeos que vai edificar a palavra do irmão, a vida do irmão, na verdade, sabe? E não essas fofoquinhas gospel, que eu vou entrar ali porque o pastor caiu em adultério, eu vou entrar ali porque o pastor fez tal coisa, falou mal do outro, sabe? Ficar movimentando esse tipo de conteúdo, dando like para esse tipo de conteúdo, enriquecendo quem não tá nem aí para a vida do irmão, na verdade só quer saber do dinheiro, sabe, irmãos? Pois nós cristãos temos que ter 3 coisas na nossa mente e no nosso coração que vai ser eterno, que é o amor, a cruz e a salvação, irmãos. Essas coisas sim nós temos que levar para a eternidade. E para finalizar, eu gostaria de ler com vocês Romanos 3, do 23 ao 26, que fala o seguinte. Romanos 3, do 23 ao 26, fala o seguinte: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo prestes, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém, irmãos? E que possamos jogar nossas pedras fora e comprarmos mais espelhos para olhar para os nossos defeitos, antes de ficar apontando o dedo para o pecado do irmão. Amém? Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado, Deus abençoe e até o próximo.